Que bom que você veio, muito obrigado. Obrigado por ter clicado no botão Saiba Mais. Nesta página existe um campo de cadastro em verde. Aqui embaixo, um pouquinho mais para baixo. Se você se cadastrar, vou te enviar um e-book gratuitamente. 7 dicas para não ferrar o seu relacionamento. Preencha agora, ou assim que terminar este vídeo. Não se esqueça de preencher o formulário. Fora esse vídeo, eu gravei ainda mais 3 vídeos que você poderá acompanhar através dos vídeos sugeridos após o término desse vídeo, ou então na minha playlist Terapia Pra Quê, no canal Resolvi Saber. Nesse vídeo, eu vou te contar 3 coisas. A principal razão por que alguém procura terapia no ano de 2020. O que é a inteligência emocional e qual a importância do autoconhecimento. Eu sou o Flávio Fan Alexandre e eu resolvi saber. Siga-nos através do YouTube Resolvi Saber e pelo Instagram em @FlávioFanAlexandre. Então, a principal razão é alcançar melhoria em nossos relacionamentos. Sejam os relacionamentos amorosos ou sejam os relacionamentos no ambiente de trabalho. Você sabia que hoje no Brasil, 1 em cada 3 casamentos termina em divórcio? O senso comum, ele vem de que o divórcio é a saída para um relacionamento infeliz. Mas isso é mentira. Isso só esconde o verdadeiro problema, um problema mais profundo. Você sabe também quais são os motivos que levam as pessoas a pedir demissão? Que seria uma espécie de divórcio, só que no ambiente de trabalho, né? Já pensou sobre isso? Quando você pede demissão, você está pedindo um divórcio. É o rompimento de um contrato, assim como um casamento. Nem sempre o dinheiro é o fator determinante nessas separações. Mas é bem verdade que o dinheiro é uma das razões principais apontadas. Os problemas relacionais são mais importantes que o dinheiro. Basta você trabalhar com um chefe carrasco que logo você vai concordar comigo. Passa lá 1, 2, 3 meses para você ver se você não concorda comigo. Ou então você ter que conviver com aquele colega de trabalho que não vê a hora de te dar uma rasteira e te derrubar. Lidar com isso existe muita fibra emocional e sabedoria, ou como a gente fala, estômago e estratégia. Lidar com isso pode ser bem traumático, se você fizer isso sozinho. E com certeza fazer isso sozinho é desnecessário. Eu digo sempre que a terapia é como uma bota ortopédica. Se você quebrou a perna, ela logo vai ser indicada. Não porque ela cure, mas por fornecer condições adequadas para que o processo de autocura, o processo autorregenerativo, faça o seu trabalho. A terapia e a bota ortopédica apenas oferecem condições deste processo ocorrer de forma mais eficiente, rápida e com o menor sofrimento possível. Já passou o tempo em que fazer terapia era visto como coisa de pessoas problemáticas. Hoje em dia, fazer terapia é visto como um grande diferencial competitivo. Boa parte dos problemas nos relacionamentos amorosos e dentro das organizações ocorrem por falta de inteligência emocional. Vivemos numa sociedade que as pessoas parecem cada vez menos saber lidar com as suas emoções. Muitos não conseguem se posicionar adequadamente dentro dos relacionamentos amorosos ou nos ambientes de trabalho. Não sabem defender os seus interesses e não conseguem fechar acordos que visem o benefício mútuo. E a falha em alcançar estes acordos decreta o final de boa parte das relações. Será que estamos perdendo a capacidade de nos comunicar, de nos fazer entender? A inteligência emocional tem se tornado um artigo de luxo nos dias de hoje. E as pessoas que têm altos scores nesse tipo de inteligência valem ouro no mercado. São conhecidas por serem apaziguadoras, conciliadoras, agregadoras, verdadeiros problem solvers, os que resolvem problemas. A gente gosta de estar ao redor dessas pessoas. Essas pessoas são agradáveis. O que diferencia estas pessoas das demais é a capacidade de lidar eficientemente com as suas emoções e as emoções de terceiros, dos outros. Quem não é controlado pelas suas emoções, ou pelas essas emoções que os outros carregam, tem uma maior clareza de pensamento, maior habilidade de expressar suas ideias e maior facilidade em tomar decisões. E como podemos adquirir a inteligência emocional? O meio para este fim é o autoconhecimento, e não tem outra forma. Autoconhecimento é, de forma simples, entender como funciona o seu cérebro e a liberdade para determinar como iremos agir a cada momento. Uma pessoa autoconsciente reconhece os eventos que ativam seus gatilhos mentais, os seus disparadores,
e agindo de forma consciente e intencional. Já uma pessoa inconsciente, ela é refém dos comportamentos pré-programados, instintivos, estereotipados e não criativos. Tenho certeza que você já experimentou aquela sensação de arrependimento seguida de uma frase que ficava ecoando na sua cabeça. Droga, não deveria ter feito isso. Bem, não era bem essa a minha intenção. Não era bem isso que eu tinha em mente. Essas frases surgem logo após os nossos mecanismos de defesa terem assumido o controle das nossas emoções. Por ser a nossa instância mais primitiva, não se preocupa com quase nada a não ser nos manter vivos. Não leva em consideração as consequências sociais que logo seguirão esses eventos. Esses mecanismos, eles assumem o controle sempre que identificam uma ameaça para a nossa saúde física ou a nossa integridade física, ativando os reflexos de luta, fuga ou desligamento. E o que é o reflexo de luta? Ele prepara o nosso corpo para um embate físico. Comumente aumenta a adrenalina, traz força, diminui a percepção de dor durante o evento disparador. É em grande parte responsável pelas tensões, câimbras, dores, logo após o seu desligamento. Reflexo de fuga, ele prepara o nosso corpo para nos afastar do perigo. Gera explosão muscular, aumento de oxigenação, é responsável principalmente pelos distúrbios de ansiedade e seus sintomas como hiperventilação, agitação psicomotora, pânico e outros. Reflexo de desligamento, coloca o corpo em um estado alheio ao ambiente. É como se o nosso corpo brincasse de fingir de morto, esperando que o perigo passasse. Responsável pelas crises de ausência, hipotonia, desmaios, síncopes e outros. A evolução nos equipou com uma faca de 2 gumes, a nossa capacidade simbólica, responsável pela nossa capacidade criativa e de planejamento. E através dessa habilidade, podemos classificar praticamente tudo como sendo perigoso. Exemplo, convidar alguém para sair, fazer a prova do Enem, tirar uma carteira de motorista, dirigir simplesmente, ir para uma entrevista de emprego, qualquer coisa. Se não estamos conscientes dos nossos disparadores, somos reféns dessas respostas automáticas e colecionamos arrependimentos. Por isso existe a psicoterapia. Um bom terapeuta deve nos conduzir num processo de autoconhecimento, identificando esses disparadores e, através de suas intervenções, trazer maior controle sobre esses comportamentos, trazendo liberdade, paz de espírito e crescimento pessoal. Olha, não se esqueça que eu preparei mais 3 vídeos seguindo essa pegada e construindo uma forma de pensar sobre a terapia no ano de 2020. Assista na seção de vídeos sugeridos. Não se esqueça de efetuar o cadastro aqui embaixo para garantir o seu e-book gratuito, por hora. É por tempo limitado. Se já se cadastrou, muito obrigado. Em breve chegará no seu e-mail. Se não chegar, por favor verifique a sua caixa de spam. Obrigado por ter ficado comigo até o final. Gostou do material? Então curte esse vídeo, assine o canal Resolvi Saber. Faça parte da minha comunidade no Facebook e Instagram. Acesse meus outros vídeos e compartilhe com quem você desejar. Comente, interaja com outras pessoas que, assim como você, elas têm buscado crescer pessoalmente e profissionalmente. Aproveite o máximo que você puder. Aproveita que é vídeo, pausa, anota, dá play, continua. Coloca, salva como vídeos favoritos. Daqui a pouco você volta para rever esse conteúdo. Ele vai ficar disponível para você, tá certo? Um sábio certa vez disse: quer ir rápido, vá só. Quer ir longe, vá acompanhado. A jornada fica muito mais leve quando estamos acompanhados. Eu te aguardo no próximo vídeo. Espero que você goste. Obrigado por ficar comigo até o final. Um grande abraço e tchau, tchau. Eu sou o Flávio Fan Alexandre e eu resolvi saber. Siga-nos através do YouTube Resolvi Saber e pelo Instagram em @FlávioFanAlexandre.